fazendo aqui a nossa Vamos lá. conversa sobre os cuidadores dos rios. E estamos aqui com uma cuidadora bastante famosa, Malu Ribeiro. Malu, conta para gente aqui um pouco sobre a sua história, né? Como é que se processou a sua história de cuidadora de rios? Como é que você é jornalista, né? A gente é parceiro nessa causa há muito tempo, né? Eu sou jornalista, como você ia dizer, e eu acho que a minha história com o Rio começa quando eu aprendi a nadar, que era menina, bem menina, e aprendi a nadar no Rio Tietê, em Itu. A gente ia com as famílias, meu avô era um músico e pescador, ia de bote em umas ilhas no Rio Tietê, e ali foi meu primeiro contato com os rios, na infância. E isso marca a gente, né? Eu acho que quando a gente tem um contato, a gente cresce com a natureza, a família, esses momentos são muito especiais. E, enfim, convivi, nasci em Itu, moro em Itu, que é uma estância turística, e as pessoas iam para essa região entre Itu e Cabriúva, que tem uma mata atlântica muito exuberante, o Vale do Médio Tietê, né, com as corredeiras, vários campings nos anos 70, era o lazer das famílias, uma paisagem fantástica, com os jequitibás rosas gigantes, e isso marcou muito a minha infância, minha adolescência, os colegas de escola, a gente ia de bicicleta para a beira do rio, ele já não estava tão limpo assim, mas a gente não percebia a poluição. Aí eu fui para São Paulo fazer faculdade de jornalismo, e ele, ainda menina, com 17 anos, e me distanciei do Rio. Quando eu voltei, após alguns anos, início dos anos 80, para minha terra, e fui com uma colega de bicicleta para o mesmo lugar que nós íamos sempre, lá na Estrada Parque, o rio estava tomado de espumas e completamente fétido, morto, tudo abandonado, cheio de lixo, os campings fechados por causa da poluição. E aquilo me marcou muito. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E como jornalista, várias pautas que eu cobria no início dos anos 80 tinham como pano de fundo problemas ambientais, né? E foi eu acho que um grande movimento na área de jornalismo, a própria SOS Mata Atlântica, que foi fundada em 1986, reuniu vários jornalistas, ativistas, pessoas que estavam preocupadas com o meio ambiente, com problemas de poluição, com todos os problemas de saúde que a poluição e a degradação ambiental traz. E foi assim que a minha história começou, né? Eu, como jornalista, então passei a me dedicar a acompanhar essa causa ambiental, me engajei na despoluição do Tietê com a SOS Mata Atlântica, num movimento que acho que naquele momento, precursor à Eco 92, reuniu numa petição pública 1.200.000 pessoas. A gente ia para a esquina, para as ruas, para as escolas, fazia petição, não como hoje no Avaz, a gente fazia petição numa coisa que chamava mimeógrafo. Acho que ninguém nem sabe o que é isso. Né? Quer dizer, não tinha nem xerox, era na mão mesmo, e as pessoas iam para a rua, e aquilo foi um grande movimento liderado pelo Mário Mantovani, pelo Klabin, Fábio Feldman, pessoas que estão até hoje aí na defesa da Mata Atlântica, Márcia Irota, nossa diretora executiva, e eu tive o prazer, então, de poder passar a conviver com essas pessoas, a trabalhar por essa causa de uma forma mais efetiva na construção de políticas públicas. E nesse período, 1991, eu trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo como assessora de comunicação de uma parlamentar da minha região,
e era cedida por ela para a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. E foi o ano que nós começamos a fazer a Lei das Águas de São Paulo, a 7663 de 1991. E ali eu aprendi com vários mestres e fui me interessando pela área de recursos hídricos, que para tratar da água, para tratar de rios, para tratar de tudo aquilo que eu queria, né, em defesa do meio ambiente, nós tínhamos que adotar a bacia hidrográfica comunidade de planejamento, e que a participação da sociedade, que nós lutamos tanto desde a Constituição de 88, ela se daria de forma efetiva na governança da água através dos comitês de bacia. Foi aí que a gente começou, era então 1991, e nós fizemos várias audiências públicas na Assembleia Legislativa de São Paulo para criar e aprovar a Lei das Águas de São Paulo, do Estado de São Paulo. E foi uma das primeiras do país, né? Aliás, foi a primeira do país, né? Não, acho que perdeu para o Rio Grande do Sul. Já tinha Rio Grande do Sul, mas era um pouco diferente, né? Então, era Rio Grande do Sul, Ceará e São Paulo já tinham leis das águas, São Paulo estava fazendo, em 91, a sua lei das águas, e foi assim que começou o primeiro comitê de bacias, que foi o comitê de bacia nosso, paulista, aqui, do Piracicaba, Capivari, Jundiaí. E foi muito importante, porque esses nossos rios, o sentimento que eu tive de perder o meu rio, né, o rio da minha aldeia, o rio da minha casa, da minha terra, da minha infância, tribo. O rio, nosso rio, né? Da tribo, perder mesmo, assim, ver completamente poluído, fétido e indisponível. Aconteceu com todo mundo que morava em Piracicaba, que tem hoje a Rua do Porto, Sorocaba, todas as cidades, né? Tinham os rios como seus cartões postais, como sua área de desenvolvimento. E a gente, então, perdeu isso, e teve toda uma geração até agora em que os rios urbanos são rios, às vezes, enterrados, canalizados, e, enfim, foi uma ruptura, a poluição dos rios rompeu um pedaço da nossa cultura, da nossa história, né? Então foi assim que eu entrei para essa causa, e tinha grandes mestres, assim, a gente não ouvia falar a gente virou ambientalista de uma forma muito empírica, né? Não era uma coisa profissional, com academia, com ciência, era causa de emoção, bandeira para a gente carregar. Depois a gente foi se profissionalizando, se especializando, e um dos grandes mestres nesse conceito de recursos hídricos aqui no estado de São Paulo era o professor Mendes Tami, que depois acabou virando secretário de Estado de Recursos Hídricos, foi deputado federal, e trouxe ali uma oportunidade no Memorial da América Latina, para a gente ter várias conferências internacionais, trazendo modelos da França, modelos da Espanha, para nos inspirar naquilo que deveriam ser os comitês de bacia, que deveria ser esse sonho nosso de ter um parlamento das águas, onde o mandato fosse da sociedade, contemplando todos os gêneros, todas as culturas, para que a gente pudesse, de fato, decidir como tratar a água, como usar a água, e fazer o Brasil reconhecer que faltou na Constituição de 88, colocar que o acesso à água e ao meio ambiente são direitos humanos, né? Nós não tínhamos, naquela época, essa visão. Eram patrimônios naturais, bens coletivos da nossa população, mas a gente não entendia ainda que era preciso colocar como direito humano. E eu tive esse choque durante a Eco 92. Como jornalista, com uma colega, Silvia Chapsky, que era da Associação Ituana de Proteção Ambiental, e tinha um jornal muito interessante que chamava Urtiga. Eu trabalhei várias vezes com a Silvia Chapsky, e o Urtiga coçava mesmo, ardia ali nos políticos, pegava no pé, né? Eu, na Eco 92, cobri o Fórum Global e também a parte dos índios, né? Estava naquela época o Raoni com o Sting, era um movimento muito bacana.
E eu me lembro de um encontro dos índios, em que os índios do Colorado falaram para os nossos índios e para nós jornalistas que a gente não devia lutar no Brasil por demarcar terras, nós devíamos lutar para demarcar água. Porque quando demarcavam as terras indígenas, largavam os índios em terras sem nascentes, sem rios correntes, com rios presos. E quando a gente prende, represa o rio, tenta mudar o curso de um rio, a gente muda a história do nosso povo. Isso me marcou muito e eu trago isso comigo até hoje, né? E sinto muito isso em expedições, em trabalhos técnicos que a SOS Mata Atlântica faz sobre os grandes rios do Brasil, que não têm mais qualidade, que estão sendo degradados aí, né, como o São Francisco, o Rio Doce, o próprio Tietê, o Iguaçu, né, agora 180 dias com seca e crise hídrica no Paraná, a tragédia do Paraupeba, Paraíba do Sul, o Paraíba do Sul, o Guandu, enfim, né? São tantos rios. Hoje é difícil a gente achar um rio no Brasil que tenha essa condição daqueles rios da nossa infância, onde a gente podia tomar banho no rio, pescar, irrigar alimentos, né? E namorar, e conversar, e fazer poesia e tudo mais. Hoje a gente faz tudo isso, mas num verdadeiro embate para que esses nossos rios se recuperem, né? E acho que essa política pública que a gente conquistou e que a gente vem defendendo e não desiste dela, da governança de recursos hídricos, através da Política Nacional de Recursos Hídricos, das nossas legislações estaduais, é ainda uma grande promessa para que a gente possa ter a sociedade civil unida por nossas águas, né? E essa pandemia que nós estamos vivendo agora mostra o quão importante e necessária é a água limpa para todos, sobretudo como elemento vital, né, para a saúde pública. Eu acho que essa é a história. Não, mas eu quero voltar um pouquinho mais. Eu tenho uma simpatia enorme por comitê de bacias hidrográficas, né? E eu gostaria de saber se você realmente atuou num comitê de bacia hidrográfica, no PCJ? Não, eu nunca atuei no PCJ, eu atuei no grupo que a gente chamava de GEG, que era o grupo para a implementação dos comitês de bacia no estado de São Paulo. E no comitê, fui fundadora do comitê de bacias do Sorocaba Médio Tietê, que é o Piracicaba é o afluente do lado direito do Tietê e o Sorocaba do lado esquerdo. O Rio Tietê é dividido em 6 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, ou seja, 6 comitês de bacia. Alto Tietê, Médio Tietê, Sorocaba, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Tietê, Jacaré, Tietê, Batalha e Baixo Tietê. E eu, então, atuei no Sorocaba Médio Tietê, fui vice-presidente, fui vice-presidente durante 3 gestões, presidente na vacância dos presidentes, né, por causa dos períodos eleitorais, e era sempre renegada nós, da sociedade civil, a vice-presidência. A sociedade civil quer participar, coloca eles lá de vice. E no início, nos primeiros momentos, né, dos comitês de bacia, a sociedade civil era membro, tinha direito a voz, voto, a ocupar as câmaras técnicas, mas não tinha direito aos recursos do FEHIDRO. E nós fizemos um grande movimento para isso, para que a sociedade civil tivesse, nos comitês paulistas, acesso aos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, do FEHIDRO. E aí sentimos a necessidade de promover um encontro, um intercâmbio com todos os demais comitês de bacia dos outros estados. E conseguimos, então, o esforço de várias pessoas, tanto dos órgãos gestores de alguns estados e da sociedade civil, dos usuários de água também, fazer um encontro em Ribeirão Preto, trazendo os comitês gaúcho, mineiro e paulista
para criar, então, ali o Fórum Nacional de Comitês de Bacia. Né? Foi muito bacana, Ribeirão Preto tem uma simbologia também bastante importante, e lá nasceu, então, o Fórum, que tinha o objetivo de ajudar a implementação dessa política pública no Brasil, estimular a criação dos comitês de bacia. Eu acho que você teve lá também, né? Não me lembro, mas a gente já teve em tantos encontros aí, né, de fóruns das águas, fóruns de comitês, mas o objetivo era levar os erros e acertos, o nosso aprendizado desses estados que já tinham comitês de bacia para outros estados, e assim ajudar a implementação dos comitês. E fizemos, então, uma grande frente para que a sociedade civil se engajasse na construção desses organismos de bacia, né? Desses colegiados, e pela sociedade civil, com recurso do FEIDRO, que nós conquistamos o direito das ONGs terem acesso aos recursos do FEIDRO, não só as ONGs, mas todas as organizações da sociedade civil, nós criamos a Rede das Águas, que era uma ferramenta de comunicação, com a internet ainda bem precária, não como hoje, que unia aí várias organizações da sociedade civil para fortalecer esse sistema, fortalecer essa política pública. E nesse momento estava sendo criada a Agência Nacional de Águas, a ANA, num encontro lá em Fortaleza. Me lembro de uma pessoa muito brava levantar e dizer: quem é essa dona Ana que vocês tanto falam aí, que vai querer vir mandar nas águas do Brasil, essa mulher arretada? Era a Agência Nacional de Águas, né? E aí a gente aprendeu também, Nelson, que a gente falava muito para dentro, usava um linguajar que as pessoas não compreendiam, uma linguagem muito técnica de comitês, siglas, né? Outorga, cobrança, sigla, RH, e não sei o quê. Montante, ajudante, exutor. Jusante, ninguém entendia o que a gente estava falando, o que a gente precisava, e principalmente eu como jornalista, criar uma linguagem que fosse inclusiva, para que as pessoas que não entendiam, não estavam participando, ou que vinham para uma reunião de comitês. Você perguntou se eu fui do Comitê de Bacia do Piracicaba Capivari, embora nunca tenha sido membro do comitê, eles são grandes parceiros da SOS Mata Atlântica. A SOS tem um trabalho, tem uma parceria efetiva por restauração de mata ciliar com o Comitê de Bacia do PCJ, mas eles eram extremamente técnicos, eles tinham várias universidades, várias câmaras técnicas, uma organização institucional muito diferente de outras regiões onde a SOS Mata Atlântica tinha sede e que também foi membro de comitê de bacia, como, por exemplo, no Comitê de Bacia do Vale do Ribeira, onde existem muitos quilombos, municípios pequenos, agricultores, né, produtores de banana, um rio livre de barragens, com uma característica ainda natural, um dos poucos rios da Mata Atlântica, interestadual, com seu curso natural, não alterado por hidrelétricas, né, ou por reversões, só tem um pequeno trecho na área do Lagamar, do estuário, que tem uma alteração do curso do Ribeira, mas não é uma hidrelétrica. Então, aí a gente foi percebendo que nós precisávamos de uma linguagem diferenciada e de uma ferramenta diferenciada para que a sociedade civil, sobretudo as mulheres, como defendia muito a Ninon, do Instituto Ipanema, aí no Rio de Janeiro, a gente precisava incorporar nessas políticas públicas a questão de gênero e a questão do direito humano, e também dos diferentes saberes, né? Quantos comitês de bacia, tem várias aldeias indígenas, comunidades tradicionais, que têm na relação com a água, na relação com os rios, além da questão técnica, científica, uma relação muito mais imaterial, de valores imateriais, e que esses valores imateriais muitas vezes não são considerados na hora de se decidir, de tomar a decisão por um empreendimento ou por um enquadramento do rio, né?
a gente encontra situações em que o rio, no Brasil, é sagrado, como, por exemplo, para os Krenaques, o Rio Doce é uma entidade, uma divindade, né? E para nós, esse nosso lado mais tecnocrata, ou de leis e tal, não incorporou isso na legislação brasileira, embora toda a nossa religião, a maior parte das nossas religiões, tenham essa relação com a água, né? Aí no Paraíba do Sul, a padroeira do Brasil, a imagem da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul. Isso tem uma simbologia muito forte para a nossa população, né? Para a nossa cultura, e que, apesar de tudo, né, nessas discussões, nessa questão da governança, é deixado um pouco de lado, como se isso não fosse importante. Então, eu acho que esse nosso papel de ambientalista, isso que você está fazendo, né, é de reconectar essas pessoas que esse sistema ainda não conseguiu acolher, para que a gente possa melhorar a qualidade da água dos nossos rios. Eu tenho perguntado, eu já passei pela Bahia, pelo Ceará, né, e alguns estados a gente já conseguiu, dessas 18 edições, contemplar. E agora estamos contemplando uma representante de São Paulo. Eu tenho perguntado quais os instrumentos de gestão estão implementados ou ainda bem avançados, aí você pode até, dos 5, discorrer sobre isso, mais avançados aí na gestão hídrica de São Paulo. Olha, nós temos em São Paulo os planos de bacia, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele é integrado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Isso foi uma luta nossa, porque a gente tinha os planos até a edição do plano do último quadriênio, muito num conjunto de intenções, porque se ele não tivesse vinculado ao orçamento do Estado, aquelas intenções não se consolidariam, né? E agora não. Então, isso é um grande avanço para a implementação dos planos. Depois a gente tem a cobrança pelo uso da água, que nesse ano começa com a cobrança rural, né, da agricultura, o que também é um grande avanço, porque foi uma moratória aí de quase uma década para esse setor que não pagava, né, pelo uso da água, embora seja um grande usuário e também um grande contribuidor com cargas de poluição, ele não pagava. Então, agora, eu acho que esse é um avanço. Temos a questão, eu acho que de todos os instrumentos, o sistema de informação, bastante importante para nós, o SIGRE-RH de São Paulo, o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos online, todos os documentos estão lá, as pessoas estão cadastradas, ele funciona, tem as informações. Enquadramento de corpos hídricos, como é que está? Então, era aí que eu ia chegar. Na questão do enquadramento, a gente tem bacias, como o PCJ, com isso bastante avançado, com enquadramento e reenquadramento, em outros não. Mas nós temos um bom entendimento, uma boa compreensão de que o enquadramento é uma meta progressiva de qualidade da água que se quer obter. Não é a condição que o rio está. Mas a gente tem uma bandeira da SOS Mata Atlântica para todos os estados do Brasil e para São Paulo, principalmente, que é de excluir do enquadramento de rios a classe 4. Ou seja, não permitir que nós tenhamos rios de classe 4 em nenhuma bacia hidrográfica de São Paulo. E a gente vem conseguindo tirar rios dessa classe 4, que é aquele rio completamente poluído, sem qualidade, sem limite de lançamento de efluentes, né, de diluição de efluentes. Nós estamos conseguindo excluir esses rios com melhoria de qualidade e de praticamente todas as nossas bacias, à exceção
da bacia do Alto Tietê, que abrange a região metropolitana de São Paulo, onde nós temos rios e córregos urbanos extremamente poluídos, como é o caso do Pinheiros, do Tamanduateí, do Cabuçu, enfim, vários outros, né? E também estamos querendo avançar na cobrança pelo uso da água, em alguns instrumentos da cobrança pelo uso da água, que hoje a gente tem a transferência de recursos da cobrança de uma bacia para outra quando você tem transposição de água limpa, né, ou reversão de água limpa. Mas não é cobrada transferência de DBO de uma bacia para outra. Ou, por exemplo, se cobra pelo lançamento de efluente, pela carga de poluição que você gera, mas dentro da sua bacia. No caso do Tietê, a bacia do Alto Tietê, ela exporta uma carga de poluição tão grande para outras bacias, né, do médio, do baixo, e essa carga de poluição gera um impacto econômico, social, socioambiental terrível. Na realidade, no sábado a gente vai falar de uma coisa interessante aqui, pouco falada, que é o ponto de entrega. Né? A avaliação dos pontos de entrega que identifica essa caracterização aí que a gente precisa atentar. Né? Então, embora a gente esteja com todos esses instrumentos implementados, cobrança, plano, enquadramento, sistema de informação, nós queremos inovar nesse componente, que é o componente da entrega. Né? Nós temos áreas de proteção de manancial, bacias produtoras de água que entregam águas de classe 1, usam essa água, entregam em classe 2, depois da classe 2 já pula para 4. É esse pulo que nós queremos que o sistema traga condições de mudança. E também na outorga de uso da água, integrar as políticas de meio ambiente com a política de recursos hídricos, tendo ali no licenciamento ambiental esse instrumento da outorga compreendido pelos órgãos dos sistemas, né, de meio ambiente e de recursos hídricos como a principal ferramenta de integração na hora do licenciamento ambiental. Então, nós não podemos permitir que a outorga pelo uso da água seja um mero carimbo burocrático na hora de dar o licenciamento, por exemplo, a uma hidrelétrica, ou para uma estação de tratamento de esgoto, ou de uma captação. A outorga ela precisa ser entendida também como instrumento de planejamento estratégico. Então, embora a gente tenha todos os instrumentos implementados, a gente sempre tem que estar olhando para eles e revisitando para que eles foram criados, para que eles existem, e que sozinhos, né, é como uma mesa. Não adianta eu ter uma mesa de 4 pés onde eu tenho 3 só, ela vai ficar manca, pode cair. Então, todos precisam funcionar do mesmo jeito e um não é mais ou menos importante do que o outro. Isso. Na realidade é o seguinte, eu tenho percebido aqui, sobre vários aspectos, o quanto que os estados da região sudeste podem colaborar com outros, Sudeste e Sul, né? Também a gestão de recursos hídricos no Sul também é bem avançada, né? E a gente precisa muito colaborar com outras regiões do país, porque a gente percebe uma dificuldade enorme daquelas pessoas que se dedicam tanto para fazer o trabalho e não conseguem um recurso para um deslocamento. Então, porque não tem cobrança, porque não tem... E aí é uma celeuma em cima disso, tem que ter isso para ter aquilo, e fica uma situação bastante complicada, né? Então, eu acho que quando você pelas andanças e pelo país, você tem muito dessas experiências, né? E acho que a participação social ela não pode ser tida como uma letra morta no texto da lei. Para ter participação social, o Estado tem o dever de dar condições dessa participação. Então, são poucas organizações da sociedade civil, sobretudo, e mesmo de muitos municípios, que têm recurso para participar efetivamente, recurso
recurso não é só financeiro, é recurso de tempo, porque essas reuniões, esses encontros técnicos, eles demandam capacitação, aprofundar conhecimento, dedicação mesmo dos seus membros, né? E então, para que essa participação ocorra, é preciso reconhecer que essa participação nos conselhos, ela é de utilidade pública. Porque senão você, que é, por exemplo, eu tenho o privilégio, eu creio que você também, de trabalhar numa organização em que participar de conselhos faz parte do nosso trabalho. Mas se eu fosse jornalista num veículo de imprensa, para participar de uma reunião dessa, como eu já fui membro do comitê do Sorocaba Médio Tietê pela Associação de Jornalistas da minha região, eu tinha que faltar do trabalho, porque a reunião do comitê era na hora do trabalho. E o meu editor não deixava eu sair na hora do trabalho de uma pauta, por exemplo, de política, para ir numa reunião de comitê de bacia. Ele não entendia. Para que você está perdendo tempo com isso aí? O que você está fazendo aí? Né? Então, teria que ser como quando você recebe uma intimação para ir depor num fórum. Você é dispensado do seu horário de trabalho para, naquele momento, estar ali exercitando essa sua representação. Isso é trabalhando muito em outro lugar, trabalhando efetivamente em outro lugar. Um professor, uma pessoa de uma indústria, né? Porque hoje o que acontece? As organizações que têm poder são fortes, por exemplo, sindicatos, associações, grandes ONGs, contratam pessoas e essas pessoas são profissionais para trabalhar nos comitês. As comunidades, as pessoas comuns, não têm essa condição, né? Então, elas precisam de instrumentos para poder participar. E eu acho que essa pandemia, isso que nós estamos fazendo aqui, eu na minha casa, você na sua, e a gente se encontrando virtualmente, né, sem ter que gastar dinheiro para uma reunião, vai nos ensinar muito de como aperfeiçoar esses instrumentos de participação, né? Como disponibilizar a internet em comunidades isoladas para que essas pessoas tenham acesso, em escolas, em áreas de saúde, zona rural, enfim, né? Eu acho que é uma grande lição que a gente está tendo agora. Vocês têm um projeto muito interessante aí de monitoramento de corpos hídricos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Esse projeto, ele é um projeto que promove uma inclusão, né, social na governança da água. É exatamente uma ferramenta para trazer pessoas para a participação e gestão do meio ambiente e da água, principalmente. Se chama Observando os Rios. A SOS Mata Atlântica instrumentaliza comunidades, pessoas, voluntários, nos 17 estados do bioma Mata Atlântica, para que eles consigam coletar e analisar a qualidade da água dos seus rios, né? A gente fornece um kit de análise de água que foi desenvolvido para nós, especialmente por 3 grandes especialistas: professor Samuel Mugel Branco, que era mestre em biologia da Universidade de São Paulo, o professor Aristides Almeida Rocha, da Faculdade de Saúde Pública, também da Universidade de São Paulo, e um técnico especialista da CETESB, Benhur Batalha. Eles nos ajudaram a desenvolver essa metodologia e esse kit de análise para que as comunidades pudessem realizar o IQA, o levantamento do IQA, né, o Índice de Qualidade da Água, medindo os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água e fazendo ali a sua classificação nos níveis que a resolução CONAMA, na época, nós começamos a fazer isso nos anos 90, hoje a gente atualizou para a CONAMA 357, e foi aperfeiçoando esse kit. Hoje ele está online, tem um aplicativo no celular, onde as pessoas já vão colocando os itens, o próprio aplicativo totaliza os dados, né, de DBO, oxigênio dissolvido, fosfato, pH, enfim, todos os parâmetros com os pesos que a CONAMA estabelece, e a gente classifica os rios, então, de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.
Esses pontos de coletas que esses grupos fazem, hoje nós temos uma rede com 3.500 voluntários que participam dos grupos do Observando os Rios, né? Em 197 rios, não vou me lembrar de quantas bacias agora, quantas microbacias dentro das bacias do bioma Mata Atlântica, e todo mês de março, na Semana da Água, a gente divulga os dados produzidos pela sociedade. Então, é muito importante, porque os dados produzidos pela sociedade, eles são lançados, eles são feitos com base nas análises mensais, todo mês esses voluntários vão para esses pontos já referenciados, fazem a coleta e lançam os dados, e a gente faz a média, né, desse período do ciclo de 12 meses, de março a fevereiro de cada ano, para pegar essa questão da sazonalidade, né, entre períodos de chuva, de seca, variações climáticas, e a gente associa isso aos dados do Atlas de Remanescentes Florestais da Mata Atlântica e mostra o retrato, então, que a sociedade vem fazendo dos rios, dos seus rios, né? Não só grandes rios, mas pequenos córregos urbanos, nascentes, riachos. É um trabalho muito gratificante, porque dá voz, né, a essas comunidades e aos rios dessas comunidades, mostrando como eles estão. Nós levamos esse trabalho para o Fórum Mundial da Água, quando foi realizado aqui no Brasil. Havíamos levado para o encontro do Fórum Mundial no México e também na Turquia, mas numa exposição muito mais tímida, e conseguimos levar 50 desses voluntários para Brasília durante o Fórum Mundial da Água, cada um de uma região diferente, de uma realidade diferente, para que eles pudessem se encontrar ali naquele grande Fórum Mundial da Água e ter suas impressões sobre aquele encontro, sobre as empresas, os governantes que estavam ali, deixar seu recado, e também fazer uma manifestação bastante criativa. Nós inflamos em frente ao Congresso Nacional, na época o presidente era o Temer, né? Um gigantesco privadão, uma gigante privada mostrando, pedindo saneamento já para o Brasil. Está na hora de inflar essa privada de novo, pedindo decência para o Brasil também, né? Mas é uma forma de manter, de conectar essas pessoas, é um projeto de mobilização, engajamento, fica aí à disposição de todos vocês, os dados estão lá no portal da SOS Mata Atlântica, e espero que a gente consiga formar grupos no Paraíba do Sul. A gente tem lá os parceiros do projeto Piabanha, né, que faz ali... nossos parceiros que fazem aquela pesquisa fantástica, né, com esses peixes da bacia do Paraíba, e a gente tem uma restauração, um programa de restauração em Aparecida, de reflorestamento com o Santuário de Aparecida, um projeto grande de recuperação de Mata Atlântica na bacia, e a nossa meta é conseguir ter o Observando os Rios no Paraíba do Sul também, com as comunidades aí dos 3 estados desse grande rio. E no Guandu tem, não, né? Não temos. No Rio de Janeiro, a gente só tem 10 grupos hoje atuando na microbacia do Rio Carioca, na cidade do Rio de Janeiro. Sim, Rio Carioca, aqui pertinho. Como é que se habilitam as pessoas para... esses voluntários para essa atividade? E como é que eles recebem esse kit? Como é que é o passo a passo? As pessoas entram em contato com a SOS, né? A gente tem patrocínios para isso, temos empresas que nos patrocinam esse projeto, a gente faz uma reunião, um encontro, uma oficina de capacitação. Eles assinam, esses voluntários, eles se constituem em grupo, porque às vezes eles não são ONGs, ou às vezes são ONGs já, se cadastram, assinam um termo de adesão, né, em que se comprometem a todo mês realizar essa coleta, análise, recebem uma senha, um login, o kit, são capacitados para isso. A gente faz uma gestão à distância, então tem que se fazer uma inclusão digital, né? Às vezes tem algumas comunidades, como, por exemplo, na aldeia de Parelheiros, quando a gente formou grupo com eles,
eles não tinham acesso à internet, a telefone, nada, então a gente conseguiu uma doação de bancos, de computador, com internet, etc., e eles, então, conseguiam mandar o dado, né, e se comunicar na rede. Então, o primeiro passo é isso, é a vontade de uma comunidade, procurar a SOS pelo nosso portal, e a gente conecta com os patrocinadores, temos um limite de patrocínio, né, de custo, porque isso não tem custo nenhum para os grupos. Então, a SOS compra os reagentes. Infelizmente, os reagentes são importados, então o dólar está muito alto. A gente não tem no Brasil um fornecedor que consiga encapsular os reagentes para poder compor o kit. E aí, participar da rede. Então, fica um convite para quem quiser do Paraíba do Sul. Quem sabe a gente consegue levar o Observando aí, né? Na realidade é o seguinte, nós ficamos conhecidos, e até o Comitê de Bacias ganhou uma amplitude nacional com um termo chamado geosmina, né? Então, que acometeu cerca de 10 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro com uma água barrenta e mal cheirosa, e com gosto, né? E com cheiro também. E aí, nós lá no Comitê Guandu, e isso já é antigo, nós temos uma prioridade para cuidar de 4 grandes rios que estão saindo exatamente um pouco acima da área de captação da maior estação de tratamento de água do mundo, que é a ETA Guandu. Então, quais rios são esses? Poços Queimados, Cabuçu e Ipiranga. E esses quatro rios, eles precisam agora, há um grupo de ambientalistas aqui que atuam na região hidrográfica 2 e alguns pesquisadores, até o Ministério Público estão sinalizando para priorizar ações nesses 4 rios. Eu acho que eu já vou mexer com comunidades aí para a gente aderir a esse projeto, porque a gente tem que medir. Se a gente não tiver parâmetros de mensuração, não temos como dizer nada, né? Não temos como, né? Não tem elementos para tal. Então, é importante, é uma ferramenta importante, né? Eu acho que tem várias universidades aí no Rio, vários pesquisadores que estão trabalhando em cima dessa questão, mas para as comunidades que moram na bacia, esse projeto Observando os Rios, ele é uma ferramenta de empoderamento e de compreensão também, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer essa parceria e levar o projeto aí. Muito bem, vamos avançar, porque, né, tem assunto para caramba aí, agora tá indo. Nós, há 2 anos atrás, fomos lá e nos candidatamos, né? Eu saí daqui, passei uma noite inteira viajando de ônibus para entrar no processo eleitoral do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Lá nos encontramos em Brasília. E estávamos empolgados, né, com a possibilidade de começar a fazer alguma ação estruturante, né, como você citou aí, né, em todo esse seu passado, e é fundamental que a gente ainda estabeleça situações estruturantes para a gestão hídrica, e aí, de repente, eis que fomos desabilitados. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a gente vem sofrendo um desmonte generalizado da participação social nesse desgoverno, né? Não é nem um governo, é um desgoverno do Brasil. O CONAMA, né, sofreu um revés terrível, o CNRH foi aí diminuído na sua importância e a participação social muito mais atacada e prejudicada, eu acho que sem referência
desde que a democracia foi implementada no Brasil, né? Desde a Constituição de 88, a gente nunca viveu um momento tão difícil como esse. Então, eu acho que cabe a nós, a todos os movimentos sociais, resistirmos, cobrarmos o cumprimento da legislação e não permitir retrocessos, porque o que nós estamos vivenciando é um desmonte de todas essas políticas públicas que são conquistas nossas, né? A participação social está destruída nesse governo, né? Nós não tem participação. É um presidente que não ouve seus próprios ministros, quanto mais conselhos de sociedade, né? E a representação diminuiu, o equilíbrio na composição desses conselhos mudou, o próprio ministério mudou, né? Recursos hídricos perdeu o status, fazia parte do Ministério do Meio Ambiente. A água é uma questão ambiental, e agora não mais, né? Então, é um desmonte das políticas públicas e a gente tem que reagir em relação a isso. A SOS Mata Atlântica está judicializando, nós entramos com uma ação civil pública por desrespeito do Ministério do Meio Ambiente à lei da Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica, em parceria com o Ministério Público Federal, a ABRAMPA, que é a Associação Brasileira de Ministérios Públicos e Meio Ambiente, porque o Ministério do Meio Ambiente soltou um despacho em que não reconhece a lei da Mata Atlântica, quer que se aplique o Código Florestal sobre as áreas de preservação permanente da Mata Atlântica, considerando usos consolidados a partir do novo código. Então, aqui começa a minha bandeira, rasgar a lei, rasgar a participação. Quer dizer, nós fomos lá, fizemos um esforço, um acordo de sociedade civil, uma composição para um mandato no CNRH e não chegamos a exercer, né? Não conseguimos ocupar esse espaço, perdemos esse espaço. E foram tantos problemas desde a posse desse governo que aí está, que nem reação a sociedade tem conseguido ter, né? Ainda mais agora nesse momento de pandemia. Então, as pessoas estão preocupadas em manter suas vidas. E como é que a gente vai lutar por espaço de participação, né? E participar num governo como esse, sei lá se isso adianta de alguma coisa. Mas são conquistas nossas, nós temos que reagir. A gente tem que defender esses espaços para que outros, no futuro, tão logo esse governo acabe, retomem as nossas conquistas, né? E por falar nisso, eu queria aproveitar aqui, acho que já estamos encerrando, dizer que a SOS Mata Atlântica lançou uma petição pública em defesa da Mata Atlântica. Gostaria de pedir para você, para quem nos assistir, né? Eu sei que essa nossa live vai ficar aí no YouTube, quem assistir, que assine essa petição em defesa da Mata Atlântica, está lá no nosso portal, avaz/SOS Mata Atlântica, porque nunca nós tivemos uma ação de degradação orquestrada, oficialmente orquestrada por um governo no país, né? A Mata Atlântica é a nossa casa, é estratégica para garantir água, manutenção do clima, biodiversidade, o bem-estar, a saúde das populações que vivem nos 17 estados de abrangência desse bioma. É o único bioma brasileiro que tem uma lei específica conquistada pela sociedade e nós não vamos permitir que ninguém rasgue essa lei, né? E também não queremos que a lei fique só no papel, ela tem que ser aplicada e não pode ser desrespeitada justamente pelo governo que tem a obrigação de defender nossos patrimônios nacionais. A Mata Atlântica é um patrimônio nacional, assim como as águas. Então, por favor, assinem essa petição, está lá no nosso portal, se engajem nessa luta, e em todas as lutas humanitárias e ambientais, porque nós temos que resistir. Colocamos uma hashtag na internet,
ele não, verde sim. Ele não, verde sim. Né? Vamos usar essa hashtag, o ele é todo governo que pratica ações contra o meio ambiente, contra a democracia, e o verde representa não só as nossas matas, mas a nossa esperança. Esse verde que falta aqui na nossa bandeira não pode faltar nos nossos corações, não pode faltar nos nossos dia a dia, porque o verde representa esperança, esperança é futuro. Uma nação sem verde, uma nação sem água, é uma nação em declínio. Toda a história da humanidade está associada aos bons usos da água. Toda ascensão ou declínio de civilizações. Né? É disso que a gente está falando, do nosso futuro, da nossa vida, do nosso bem-estar. Então, ele não, verde sim. Eu quero aproveitar aqui a deixa para dar as boas-vindas ao Lauro Roque, do CBH Sepotuba, lá do Mato Grosso. Então, seja bem-vindo, Lauro. Curte aí o nosso canal e compartilha, porque aqui é a nossa frente para a gente falar sobre gestão hídrica. Estamos aqui já com 53 minutos de bom papo, né? Estou gostando disso. É a sua primeira vez, não vai ser a única, com certeza. Mas vamos começar a alinhar aqui o nosso fechamento, né? Porque se passar muito de 1 hora, as pessoas começam a não acompanhar, né? Então, isso aqui eu estou classificando todos esses vídeos como de educação, então é um processo de educação que a gente está fazendo, e estou chamando educadores aqui, educadores hídricos, né, para que a sociedade conheça a importância dessa atividade que a gente vem desempenhando. Somos poucos ainda, né, porque estima-se que tem 12 mil pessoas envolvidas com comitês de bacia hidrográfica no país. Ainda somos poucos para a grande necessidade e a grande demanda que nós temos, né? E nós temos várias experiências muito positivas que a gente precisa conhecer e compartilhar para que os caminhos sejam mais facilitados, né? Então, você, por exemplo, abriu lá foi uma das colaboradoras, né, e atuante para a criação do Fórum Nacional, e hoje eu estou lá atuando. E a gente vai trabalhando assim, né? Então, um vai aqui, faz a pavimentação, e o outro vem e já pode correr nessa área pavimentada. Verdade. E aí, eu peço aí que você faça as suas considerações, fale o que você não falou. Eu queria dizer que essa nossa experiência de trabalhar em rede, né, ela é muito revigorante, ela nos mantém ativos, né, e ajuda muito na inovação, no fortalecimento dessas políticas públicas, no passar do bastão dessa nossa história e jornada para que novas lideranças, novos ativistas e pessoas venham a melhorar, aperfeiçoar essa nossa jornada, né? Eu gostaria de citar aqui o Observatório de Governança da Água, que eu também faço parte. Você já esteve conosco nas reuniões do OGA, né, o Observatório de Governança da Água, que tem feito aí um levantamento muito interessante de indicadores de governança, para mostrar o que é isso, né? Como é que esse sistema está trazendo resultados, as eficiências e deficiências dessas políticas públicas, e reúne mais de 40 organizações. É um espaço também muito importante de troca de conhecimento. Eles também estão fazendo lives, encontros importantes sobre água e governança. E também do movimento Comitê Vivo, que eu acho que surgiu com muita energia, com muita garra dentro desses fóruns, que vão ficando um pouco meio mornos, né? Um pouco muito institucionalizados, e nossa forma ativista e
e de sociedade civil não cabe muito bem nesses modelinhos retilíneos, quadrados aí. Então, eu queria saudar e convidar a todos que puderem para prestigiar não só o teu canal, Nelson, que foi um grande prazer estar aqui em casa falando com você aí, mas também o Observatório de Governança da Água, o Movimento Comitê Vivo, para que a gente traga uma energia boa para sair dessa pandemia com um modelo de desenvolvimento realmente sustentável, ético e equilibrado, onde a água limpa para todos seja de fato direito humano, não só no papel, mas nas torneiras das casas de todo mundo. Cuidem dos seus rios, juntos a gente vai conseguir fazer desses nossos encontros uma grande celebração. Assina lá a petição pela Mata Atlântica e vamos em frente. Nadando contra a corrente, a gente chega lá. Você falou uma série de instituições aqui, que eu, depois na edição, vou colocar os links, né, para que as pessoas possam ter acesso. Né? Então, o link do SOS Mata Atlântica, do Observatório de Governança das Águas. Então, vou botar os links aqui para que as pessoas tenham acesso e interajam, né, literalmente com essa, vamos dizer, ganho de musculatura para que a rede se fortaleça e possamos realmente fazermos aquilo que todos nós queremos, que é ter mais água em quantidade e qualidade. Né? Eu sou muitíssimo grato por você ter passado esses 60 minutos aqui nesse bate-papo maravilhoso, né? E rico, muito rico. Sei que muita gente vai depois compartilhar isso. Eu tenho um limite, né? Porque a gente está trabalhando aqui com um limite de usando os meios gratuitos, então eles nos limitam a determinadas coisas. Então, muitas dessas lives eu estou transformando em podcast, que fica mais fácil das pessoas também ouvirem no seu carro, lavando louça, tal. Então, a sua vai se tornar um podcast. Então, eu tenho um limite de 5 por mês. Então, mas a sua vai se tornar um podcast, porque você falou muita coisa interessante que muita gente precisa ouvir. E aí, à medida que a gente for avançando, a gente vai obtendo aí mais condições de ampliar essas possibilidades, né? Então, muito obrigado, minhas reverências, até a próxima. Tamo junto, obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa. Beijo.